Olá! Para você que está me ouvindo agora, boa noite. Talvez você vai ver esse vídeo amanhã, bom dia. Talvez você vê à tarde, boa tarde. Passando aqui com uma palavra positiva, uma palavra de encorajamento, uma palavra para dizer para você que você não está sozinho. Olha, se a gente parar e fazer uma reflexão de onde nós saímos, os caminhos que nós passamos e onde nós chegamos, a gente consegue entender que nunca estivemos sozinhos nessa vida. Você não está sozinho. Talvez você possa estar sozinho de pessoas, né? Talvez alguns parentescos já foram embora, né? Mas você não está sozinho totalmente. Deus está com você. Essa força que vem de dentro para fora, essa fé, né? Porque hoje não é mais por visto, hoje é por fé. A gente vai caminhando, enfrentando as adversidades e a gente vai obtendo vitória. O que nós não podemos é desistir. Eu quero dizer para vocês que eu nunca disse isso aqui, mas eu vim de família, né, que passava muita dificuldade, né? Enquanto meu pai estava vivo, e minha mãe, a gente tinha até uma vida boa, mas meu pai não tinha casa. A gente morava de aluguel. Quando meu pai teve um derrame em 1981 e ele faleceu, foi dia 15 de novembro de 1981, meu pai foi embora. E eu tinha apenas 5 anos na época. E a minha mãe desesperou e começou a beber. Meus irmãos, cada um foram para um lado. Eu fiquei um pouco de tempo com a minha mãe, mas depois também, naquelas condições, não podia ficar com a minha mãe. E ficamos assim foi a nossa trajetória de vida. Passamos muita dificuldade mesmo, né? Dificuldades, humilhações, né? Mas tudo isso foi um processo que me fez ser essa pessoa que eu sou hoje. Graças a Deus, eu aprendi bastante, né, com as pancadas da vida. E passo para vocês que a gente pode sim, a gente tem que acreditar na gente. Eu perdi a minha mãe morando numa cidade lá em Furnas, perto de Passo, né, em Minas Gerais. Minha mãe teve também um AVC e a gente morava numa situação difícil ali. Nossa casa não era uma casa de verdade, era um rancho, digamos assim, onde a gente fazia as nossas necessidades no mato. A gente não tinha nenhum conforto e assim foi a minha vida. E ela faleceu ali, naquela cidade, na época muito difícil. Eu acredito que foi ali para 89, 89 mais ou menos, no ano de 1989, e ela faleceu ali. E na época não teve como fazer o translado do corpo para a minha cidade aqui. E ela ficou sepultada lá. Os meus irmãos foram lá e buscaram eu. E eu vim, fiquei um pouco de tempo com a minha irmã, que ela trabalhava, né, de, de doméstica, ela dormia no trabalho também. E eu fiquei um pouco com a minha irmã, mas não podia ficar ali. Aí depois dali começou a minha trajetória de, de enfrentar as adversidades, né? E os ventos ao contrário. Mas eu não desisti. Eu tinha às vezes muitos porquês, né, dentro de mim. Tinha aqueles momentos de solidão, aqueles momentos de querer desistir, sabe? Porque a vida parece que não tinha sentido para mim, porque eu já tinha perdido a minha mãe com 5 anos, eu acho que eu estava com uns 13 anos mais ou menos quando eu perdi meu pai. Tinha perdido meu pai com 5 anos. Aí com uns 12 anos mais ou menos, com 11 ou 12 anos, eu perdi a minha mãe. Então eu fiquei assim, tipo tipo um cachorro quando cai do caminhão de mudança, né? E a gente passava necessidade, mas eu tinha minha mãe perto de mim. A gente morava naquele lugar, muitas das vezes a gente tinha que buscar lenha, minha mãe buscava água, né, dentro da lata, né? Distância longe. Minha mãe pegava, descia no córrego, lavava a roupa na beira do córrego. A gente tomava banho de bacia, tinha uma bacia de alumínio. E o fogãozinho que tinha lenha, era um fogãozinho por lá de fora. De repente já colocaram, fizeram um fogãozinho a lenha, colocaram dentro de casa. Mas devido à fumaça, enchia de fumaça tudo. Aí aquele cheiro de querosene, nós passamos tudo isso. Não tinha conforto nenhum, chão de terra, cama de capim,
Por isso que eu jamais vou trair a minha mente. Eu pus uma coisa dentro de mim. Chega aonde eu chegar, aonde esse Deus permitir que eu venha chegar. Eu jamais vou trair a minha mente. Eu jamais vou querer rotar para você aqui uma coisa que eu nunca fui, uma coisa que eu não sou. Nós somos da luta mesmo, nós somos das adversidades, nós somos dos momentos difíceis, mas um momento assim também que eu lembro que essas pessoas tinham muita alegria. Eles não eram apegados nessas coisas, né? Ele não tinha aquele apego, eram as pessoas, né, alegres, passava por tanta dificuldade, pessoas que eu digo que tinham o direito de reclamar. Tinha todo o direito de reclamar, mas eles não reclamavam, eles só agradeciam. Muitas dessas pessoas foram embora sem conhecer luz elétrica, sem conhecer um banheiro, né? Com um conforto, uma sala, com um sofá, né? Foi embora sem conhecer nenhum conforto, máquina de lavar roupa, ferro elétrico. Muitas pessoas, eu lembro, nessa época a gente tinha aquele ferro a brasa ainda tinha esse ferro a brasa. Então, gente, o que eu quero dizer para você com isso? Que a vida, se a gente fazer uma comparação, não está ruim. Hoje, o que bate muito nas pessoas é uma insatisfação. A pessoa está insatisfeita com o relacionamento, está insatisfeita com as suas conquistas, e bate isso dentro do ser humano. E para isso vem a murmuração. A pessoa nunca vai estar feliz, sempre vai estar reclamando, sempre vai estar insatisfeito. Eu lembro que eu tive que trabalhar, eu vendia picolé, eu engraxava, para cuidar, né, para levar mantimento aonde eu morava. Eu lembro que eu descia para pedir pão amanhecido na padaria. A pessoa ficava com dó de mim, dava um pãozinho mais ou menos para me levar para casa. Eu lembro que eu pedia osso no açougue para fazer sopa. Eu não tenho vergonha em falar para você isso. Eu sinto um orgulho e vai levantar muitas pessoas que talvez hoje estejam passando uma situação difícil. Mas eu quero falar para você, tenha fé em Deus. Tudo é permissão de Deus. Foi o tempo que eu tive que passar por isso. Recebi maus tratos, um tanto de coisa, mas eu nunca guardei o mal no meu coração. Tanto isso que tem pessoas que fizeram mal para mim, quando foi num determinado momento da vida, elas precisaram, até e eu estava lá junto, não pagando o mal com o mal, mas oferecendo a minha ajuda. E assim que Deus gosta da gente, assim que Deus quer. Então, você que está me ouvindo, você é capaz sim. Não fique parado, prostrado no chão, não. Vá em frente. Não sinta vergonha de ser quem você é, tá bom? Eu quero passar para as pessoas essa força, essa energia e dizer que nós somos capazes sim. Um dia eu mudei de um bairro, eu tinha uma cama, meu tio foi buscar para mim uma cama de armar e 3 peças de roupa que eu tinha. Eu morava na casa da minha tia, né? Eu morava na casa de um tio, depois eu fui para a casa da minha tia. É que eu tinha era uma cama de armar, faltando mola, daquelas antigas, né? De mola, daquela que fechava assim, ó. E eu tinha o quê? 3 peças de roupa, se não me engano, um cobertor tudo cheio de buraco, tudo rasgado. Hoje, graças a Deus, trabalhando, indo em frente, eu tenho a minha casa e estou aí na estrada da vida com muita fé em Deus. Por isso que eu não dou ouvido para as pessoas. Ah, não sei o que lá, hoje está ruim, ah, não sei o que. Gente, hoje não está ruim não. Hoje é só a pessoa acreditar e não sentir vergonha de ser o que é. Vai em frente. Nós vendia picolé, nós engraxava. Hoje não se vê isso mais. As pessoas falam que tá ruim daqui, tá ruim dali, mas você vai na academia, tá cheio. Você vai nos mercados, tá cheio. Você vai nos lugares, tá lotado de gente. Como é que tá ruim? Nós precisamos aprender a priorizar as coisas em nossas vidas e só agradecer a Deus. Passa o que tiver que passar, mas nós agradecemos a Deus. E no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas mudam na minha, na sua e nas nossas vidas. Valeu? Um forte abraço, deixa que se fala. Valdélio Paiva. Um grande abraço em cada um de vocês. Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo. Talvez vai levantar a autoestima de outras pessoas. Tem muita gente precisando. Tem muita gente para baixo. Tem muita gente, às vezes, tem até tudo na mão, mas não agradece. A própria pessoa não vê o tesouro que ela tem na mão, né? E ela vive reclamando. Enquanto outras pessoas, às vezes, não têm nada. E aquela pessoa está ali cheio de força, cheio de ânimo, não, eu vou conseguir.
A gente tem que passar a ver água no deserto. A gente tem que passar a agradecer as coisas, sabe? Antes das coisas acontecerem nas nossas vidas. E viver o hoje, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Não esquecer o passado. Lembrar, sim, os caminhos que nós trilhamos, os caminhos que nós passamos, para a gente não tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa soberba, né? Uma pessoa que deixa o poder subir para a cabeça. Não, nós não somos nada. Nós viemos para essa vida sem trazer nada, e o certo nós vamos partir sem nada levar daqui. Mas o que fica é os bons legados. Em nossos corações aqui em vida é o agradecimento a Deus por ter nos guardado. Ingratidão jamais, mas gratidão a Deus por tudo sempre. E fique tranquilo, tem pessoas que passou na sua vida, foi Deus que permitiu, foi instrumento de bênção de Deus na sua vida. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então você não deve nada para ninguém. Alguém te abençoou porque essa pessoa foi direcionada por Deus. E quando alguém faz alguma coisa para você, ela faz para o próprio Deus. E Deus, ele é maravilhoso com cada um de nós, tá bom? A recompensa vem para cada pessoa de Deus, tá bom? Fica todos com Deus, que eu seguirei com ele também. Forte abraço. Curte aí, deixa seu comentário. Se você gostou, né, me dá ideias aí para a gente estar fazendo mais esses vídeos aí, tá bom?